kids! Sejam muito bem-vindos ao canal. Hoje eu tô aqui para ensinar para vocês duas receitinhas com punks, ou plantas alimentícias não convencionais. Se você não sabe o que são punks, ou você é novo aqui no canal, então seja muito bem-vindo, especialmente. Ou então você não está seguindo nem o Instagram e nem acompanhando a página do Facebook aqui do canal. Então trate de correr lá para você seguir, né, e acompanhar todas as postagens, porque tem muita coisa boa, tem várias receitas, tem dicas que podem ser super importantes para você, inclusive para economia da sua casa, da sua família, né, o benefício em termos de nutrição, de saúde e tudo mais. Mas falando das punks, então, essas plantas alimentícias não convencionais não necessariamente são apenas plantas. Elas podem ser frutas, verduras, legumes, flores, inclusive, ou parte de alguma coisa que a gente já consome, mas que a gente acaba jogando no lixo. E, inclusive, para mim é um pouco polêmico essa nomenclatura de punk, porque tem alguns alimentos que são muito consumidos em regiões do Brasil e do mundo e que não são em outras, até porque não tem a cultura ou porque, né, não chegam até os nossos mercados. Então, por exemplo, se você chegar em Minas Gerais e falar que ora pronobis é uma punk, eles vão dar risada da sua cara, porque muita gente consome isso como se fosse, né, super comum. Aqui no Paraná, a gente tem a ameixinha ou a néspera, que assim, gente, dá super fácil, principalmente na região oeste, assim, qualquer potreiro que você chega ali que tenha gado, tem umas vaquinhas de leite ali, tem um pé desse, às vezes até nos quintal de casa, assim, você consegue encontrar também. E muitas vezes as pessoas acabam nem aproveitando realmente essa frutinha. Minhas avós, né, as tias do meu pai e da minha mãe faziam bastante compota disso, né, para poder aproveitar assim o ano inteiro. Particularmente eu não sou muito fã, mas ela é gostosinha de comer sim. Só que, por exemplo, no Rio de Janeiro, teve amigos meus que não faziam ideia de que podia consumir essas nésperas e eu cheguei a encontrar no mercado caixinhas de, sei lá, menos de 500 gramas por R$14,90. Sendo que se você chega no Paraná é um negócio que, se duvidar, você bater ali na porta de alguém e falar, você tem néspera ali, eles dão tudo de graça pra você e até um favor que você faz de estar levando. E tem outras coisas que a gente acaba jogando fora porque a gente não sabe mesmo como, né, consumir. E aí você pode, né, ficar com aquele nojinho e olhar pra mim e dizer, ai, mas eu vou ficar consumindo folha e caule que a gente joga no lixo? Se você quiser fazer carinha de nojo e falar não vou consumir isso porque é coisa de pobre, tudo bem, fique à vontade. Mas tem restaurantes que estão utilizando isso como ecogastronomia, comida sem desperdício e faturando horrores com isso. Eu, meu primo e meu irmão fomos algumas semanas atrás em um restaurante desses, era R$ 69,90 o quilo e acho que R$ 74,00 o buffet livre. E não, gente, com certeza não vai pobre naquele tipo de restaurante. E, no entanto, eles estão ali utilizando todas as partes das comidas, colocando isso como se fosse algo super inovador, super conceitual e faturando horrores com isso. Inclusive, muitas das coisas que hoje são caríssimas eram consideradas como comida de pobre há muito tempo atrás, como, por exemplo, a lagosta, o camarão, ou então a gente tem essas febres, né, principalmente indústria de cosmético e da beleza ali, ficam socando na nossa cabeça. Se vocês lembrarem, há uns 7, 8 anos atrás, deu uma febre com a tal da semente da chia, que é aquela sementinha branca com preta, que, sei lá, antigamente você comprava por R$5,00 o quilo, e daí começaram com uma propaganda de que fazia bem pro cabelo, fazia bem pra pele, fazia bem pra unha. Sei que o negócio foi chegar a R$150,00 o quilo, sendo que, na verdade, a chia sempre foi consumida por boliviano pobre, e nem por isso eles tinham a melhor pele, a melhor unha, o melhor cabelo. Enfim, a gente com propaganda consegue, né, mover a cabeça das pessoas e incutir umas coisas que não tem muito a ver e acaba elitizando e encarecendo as coisas, sendo que eram comida que poderia ser para todos. Sem falar que se você começar a consumir punks, você pode inclusive ajudar na economia local, porque muitos pequenos produtores têm como produzir esse tipo de alimento porque eles são mais fáceis de serem produzidos e então de chegar e entregar ou na sua casa ou até mesmo em feiras e por que não em supermercados. Sem falar que diminui muito a quantidade de lixo que é produzido,
porque em geral as cidades não têm nenhum programa, como o Rio de Janeiro tem a empresa Ciclo Orgânico, onde você paga um plano para recolher o seu material orgânico e transformar em adubo, e todo esse material orgânico acaba indo para os aterros, contaminando os solos e não vira um adubo, que poderia ser uma coisa muito boa para gerar mais comida ainda e mais renda ainda. Então, fica aí a dica para vocês poderem aproveitar melhor os alimentos e, inclusive, dar uma economia para o seu bolso e fazer um bem para a natureza. Então, foi um monte de blá blá blá. Vamos lá aprender a fazer essas duas receitinhas, que é um refogado de folha e caule de beterraba, que ficou muito gostoso, além de um omelete com a folha e o caule da cenoura. E, inclusive, eu vou falar desse omelete. A minha mãe tem uma cachorrinha que não consome ração, ela consome comida, e a gente acabou dando um pouco desse omelete para ela. Foi uma das únicas coisas que ela comeu daquele dia. Então fica aí a dica que realmente, né, se um animalzinho reconhece isso como algo bom, com certeza ele faz muito bem para nossa saúde. Bora aprender essas receitas. Bom, então eu tenho aqui a beterraba, né, com as folhas, que não é tão fácil de encontrar, mas eu consegui ali na feirinha do produtor da UFPR. Aí eu vou cortar aqui, ó, o lacrezinho. E aí eu vou separar aqui, então, as folhinhas que estão menos arrebentadas. Dá para consumir só o caule também, se quiser, tá? Eu vou até pegar aqui alguns também. Vou fazer essa separação e daí eu já mostro para vocês aí, beleza? Então aqui eu já tenho lavadinha e selecionada, né, as folhinhas de beterraba. Alguns caules aqui também. Só o caule mesmo, que eu vou utilizar para fazer um refogadinho ali, igual a gente faz com couve mesmo, só que é um pouquinho mais complicado porque a couve você consegue enrolar e aqui as folhinhas, né, já é um pouquinho mais complicado porque tem de vários tamanhos, mas vamos lá. Então tá pronto, aqui eu tenho toda a parte das folhas, que, né, como frita um pouquinho mais rápido eu vou colocar por último, e aqui toda a partezinha dos caules, tentando cortar ali, assim, um tamanho pequenininho, mais padrão possível, mas não foi lá uma tarefa muito fácil, até porque ele é um pouquinho diferente da couve para cortar, então é um pouquinho mais complicado. Mas estamos aqui então com o nosso caule e as nossas folhinhas de beterraba. E agora vamos embora para refogar. Vou começar aqui então derretendo a manteiga. E daí eu vou acrescentar já os caules. E aí, depois de dar uma tostadinha nesse caule, eu já vou colocar então as nossas folhas. Vou colocar um pouquinho de sal. E tá pronto o nosso refogado de beterraba. E tá aqui o refogadinho de beterraba, junto com um cogumelozinho ali refogado, um arrozinho e uma carne. E agora vamos para o omelete com folha de cenoura. Então, para esse omelete, nós vamos precisar de algumas folhinhas de cenoura. Eu só peguei as folhinhas assim porque o pé da minha mãe tá com flor já, então não tem cenoura para colher, mas tem as folhas ali sobrando. E aí eu vou dar uma picada nisso daqui, como se fosse uma couve, mais ou menos. Então tá aqui as folhinhas picadinhas, inclusive com alguns caules, como vocês podem ver aqui. Quem não quiser essa parte grosseirinha do caule, pode tirar, não tem problema nenhum. Então aqui eu tenho uma cenoura que tava bem grandinha, ralada. E aí eu vou bater 4 ovos, porque eu achei, né, que essa quantidade de cenoura tava bem grande. Então eu resolvi colocar 4, vocês podem até colocar mais se quiserem, ou colocar menos, tanto faz. E aí eu vou misturar aqui as folhas da cenoura
com a própria cenoura ralada. E aí no ovo eu vou colocar uma pitadinha de sal e um pouquinho de pimenta do reino, que é bem opcional. Aí eu vou misturar aqui o ovo com o sal e a pimenta e acrescentar aqui na nossa cenoura com as nossas folhinhas da própria cenoura. E aí, bora colocar na frigideira. Em uma frigideira, eu cortei um pouquinho de cebola, vou colocar um fiozinho de óleo. Se vocês tiverem azeite ou manteiga, fica até mais gostoso. Então, uma fritadinha aqui. Vamos acrescentar a nossa mistura aqui. Como vocês verem que ele já tá criando uma crostinha do lado, vocês já podem virar. No meu caso, eu vou fazer um ovo mexido mesmo e não um omelete, porque ele tá grudando bastante. Então, eu já vou misturar aqui. Tá pronto os nossos ovos mexidos.